dando continuidade aos produtos notáveis, né? Nós temos aqui o quadrado da soma, quadrado da diferença e de produto da soma pela diferença. Olha só, quadrado da soma, quadrado da diferença. Observe que aqui não tem quadrado e eu tenho, ó, um positivo e um negativo. E aqui no meio a multiplicação. Por isso o nome dele é produto da soma pela diferença. O que que acontece? No quadrado da soma, a regra é assim, ó. A gente já estudou na outra aula. Começa com o quadrado do primeiro, termina com o quadrado do segundo. O termo do meio é a multiplicação do primeiro pelo segundo, aqui, ó, primeiro pelo segundo duas vezes. Quem é primeiro e quem é segundo? É aqui, ó, os termos estão aqui dentro, ó. O primeiro é esse, o segundo é esse. Aqui também do mesmo jeito, o primeiro, segundo. Aqui tem o primeiro e o segundo. Só que no produto da soma pela diferença, a gente não tem o termo do meio, ó. Tanto o quadrado da soma como o quadrado da diferença, eles são chamados de trinômios. Por que trinômio? Porque eles vão formar, ó, um polinômio de três termos, ó. Um termo é o quadrado primeiro, o termo do meio é a multiplicação duas vezes o primeiro pelo segundo, e o último termo é o quadrado do segundo. Então ele vai ter três termos. No produto da soma pela diferença, a gente não tem três termos, a gente só tem dois termos, ó. O quadrado primeiro menos o quadrado segundo. Tranquilo? Então bora lá resolver, identificar. Olhou para cá, é quadrado da soma? Não, porque se fosse quadrado era mais e mais, ele por ele mesmo, né? Então no caso não é. É quadrado da diferença? Não, porque aqui é menos e aqui é mais, então não se encaixa. Então, resumindo, produto da soma pela diferença. Aí é só aplicar a regra, senhores. Qual é a regra? Vamos lá. Primeira coisa, identificar quem é primeiro e quem é segundo. E joga na regra. Qual é a regra do produto da soma pela diferença? O quadrado do primeiro menos o quadrado do... Já identificou o primeiro? Quem é o primeiro? 8x. Quem é o segundo? 1, né? Então, bora lá. 8, detalhe, aqui a gente vai, propriedade da potência. 8 elevado ao quadrado é 64. X elevado ao quadrado é x ao quadrado. Para quem não lembra, esse x ele tem um expoente. Quando não tem, quem é o expoente? 1. Aí vira aquela propriedade da potência assim, ó. Quando eu tenho o parênteses, como é que eu elimino isso aqui? Multiplicando os expoentes, né? Repete a base, multiplica o expoente. É esse caso aqui, ó. Repete a base, que é o x, e multiplica os expoentes, ok? Não esqueça disso. Menos 1 elevado ao quadrado é 1 vezes 1. Então, resposta da letra A. Vamos para a letra B, ó. Ele já está dizendo, ó, que é o quadrado da soma. Qual é a regra do quadrado da soma? Lá, ó. Eu começo com quem? Com o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo. Termino com o quadrado do segundo. Agora vamos aqui identificar quem é primeiro e quem é segundo. Primeiro, segundo. Vamos lá substituir. Primeiro, 10. Termino com o quadrado do segundo, 3x. Quem é os termos do meio? O primeiro pelo segundo. Vamos lá. 10 ao quadrado. 100 mais 2 vezes 10, 20. Vezes 3, 60. 60 o quê? X. Mais 3 ao quadrado, 9. Propriedade da potência, ó. Repete a base, multiplica o expoente. 1 vezes 2, 2. Pronto. Tem livro que vai adotar a resposta assim. Tá errado? Não, mas a forma correta é. Isso aqui se chama organização de polinômios, viu? A gente sempre começa botando o que tem o maior expoente no início, ó. 9x ao quadrado. Depois, ó, mais 60x. E por último, o número. Né? Isso aqui se chama grau de um polinômio, organizando ele, viu? Isso aqui é assunto do 8º ano, certo? Vamos lá para a letra C. Olha de novo. Analise. Quadrado da diferença. Então, eu vou usar, como é que eu começo o quadrado da diferença? Começo com o quadrado do primeiro. Como é da diferença, o que que muda? Desculpa, senhores, ó. O que que muda no quadrado da soma para o quadrado da diferença? Porque no quadrado da soma os dois sinais é positivo. E no da diferença, o primeiro é negativo e o outro é positivo. Só muda esse sinal, mas a regra é a mesma. O quadrado primeiro, duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Vamos lá. Menos duas vezes o primeiro pelo segundo. E termino com o quadrado do
segundo, né? Bora lá. Identificar quem é primeiro e quem é segundo. Primeiro, segundo. Começa com o quadrado primeiro, termino com o quadrado do segundo. Quem é o termo do meio? Primeiro pelo segundo. Agora é só multiplicar, ó. 7 ao quadrado, 49. A elevado ao quadrado é A ao quadrado. 2 vezes 7, ó, o sinal de menos. 2 vezes 7, 14. A, B, né? Mais B elevado ao quadrado é B ao quadrado. Lembra que isso aqui, na verdade, é aquela propriedade da potência. Repete a base, multiplica o expoente. No caso, B ao quadrado é B ao quadrado. Não precisa nem perder tempo, não. Vamos para a letra D. Observe. Quadrado da soma, né? Então, aplica a regra. Começa com o quadrado primeiro. Como é da soma, os dois sinais é positivo. O termo do meio é 2 vezes primeiro pelo segundo e termina com o quadrado do segundo. Vamos identificar quem é primeiro. Primeiro, segundo. Vamos substituir. Primeiro termina com o quadrado do segundo. Quem é o termo do meio? O primeiro pelo segundo. X elevado ao quadrado é x ao quadrado. 2 vezes x é 2x. 2 vezes 0,5. Né? Senhores, imagina 0,5 como 50 centavos. Duas moedinhas de 50 centavos dá quanto? X. Mais 0,25 duas vezes. 25 vai 2, 5 vezes nada, nada, abaixo 2. 0, 0, né? 5, 2, 0. Quantas casas? 2. Então, 0,25. Então, aqui está a resposta da letra D. Então, vamos lá para a letra E. A letra E, o que nós temos que observar? Se é quadrado da soma da diferença ou produto da soma pela diferença. Como é que eu identifico isso? Ah, professor, o quadrado da soma ele só viria se viesse o quadrado aqui. Não, ele poderia vir escrito assim, ó. Por quê? Porque é ele vezes ele mesmo. Então, é o quadrado da soma. Aqui, ó, observe, é um positivo e um negativo. Então, ele não se encaixa nem da soma e nem da diferença. Ele é o produto da soma pela diferença. O quadrado da diferença também poderia ser escrito assim, ó. Ele vezes ele mesmo. Então, cuidado. Vamos lá. Então, eu já identifiquei que ele é o quê? Produto da soma pela diferença. Como é que se resolve? Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Vamos lá identificar quem é primeiro e quem é segundo. Primeiro, segundo. Substitui o primeiro. Substitui o segundo. Vamos lá. Agora vamos resolver propriedade da potência. A elevado ao quadrado é A ao quadrado. X elevado ao quadrado é X ao quadrado. Menos B elevado ao quadrado é B ao quadrado. Para você que tem dúvida, lembra que quando não tem expoente é 1 aqui, ó. Resumindo, como é que eu estou resolvendo isso aqui na propriedade da potência? Repete a base, que é o A, e multiplica o expoente, ó. 1 vezes 2, 2. Repete a base, 1 vezes 2, 2. Repete a base, 1 vezes 2, 2. No caso, se você já tem um conhecimento, já uma prática com isso aqui, não precisa nem fazer isso, viu? Ok? Então, aqui está a resposta da letra E. Vamos para a letra F. Observe a letra F, é o seguinte, que aqui ele botou o quadrado da diferença, né? Então, é o quadrado da diferença. Qual é a regra? Começa com o quadrado do primeiro. Qual a diferença entre quadrado da soma e o da diferença? É só esse sinal, ó. Que no da soma os dois é positivo, aqui é um negativo e um positivo. Então, ó, negativo. Termo do meio, 2 vezes o primeiro pelo segundo. E termina com o quadrado do segundo. Vamos lá? Identificar quem é primeiro. Segundo. Primeiro é A ao quadrado. Termino com o quadrado do segundo. Quem é o termo do meio? O primeiro pelo segundo. Agora nós vamos resolver. Propriedade da potência. Repete a base. E o que eu faço com o expoente? Multiplica. Então, ó, repete a base. 2 vezes 2, 4. Pronto. Menos 2 vezes A. Aliás, vamos procurar logo a parte numérica. Ó. Tem numérico, tem isso aqui. Ah, mas o 2 não é numérico não, porque ele é expoente do A. Então, ele não faz parte de quando a gente fala em parte numérica, viu? Então, ó, o coeficiente, né? Que os números são chamados dentro de uma expressão algébrica. 2 vezes 4,
8. Aí agora aqui eu só multiplico, ó, a ao quadrado vezes y, a ao quadrado y, mais 4 ao quadrado, 16, y ao quadrado, y ao quadrado. Então aqui está a resposta da letra F. A letra G, vamos observar, é quadrado da soma ou quadrado da diferença ou produto da soma pela diferença. Aí você vai se confundir porque tá vendo aqui, ó, o menos e o mais, e não existe, tem o mais e o menos. Aí eu quero chamar a atenção em propriedade da multiplicação. Aqui, ó, vocês lembram lá a chamada comutativa, 2 vezes 3, 6, 3 vezes 2, 6. A ordem dos fatores não altera o produto. Então, você não conseguiu ver produto da soma pela diferença, que tem menos por mais. O que eu posso fazer aqui? Só inverter, ó. Bota aqui mais e aqui menos. Não vai alterar, por quê? Porque lá tá multiplicando menos pelo mais, agora nós vamos multiplicar o mais pelo menos. Aí a gente tem a propriedade. Vai mudar o resultado? Não, porque é propriedade da multiplicação aqui, ó. Então vamos lá. Se é um produto da soma pela diferença, começa com quem? Com o quadrado primeiro menos o quadrado do segundo. Vamos identificar quem é primeiro. Vamos identificar quem é segundo. Quem é primeiro? Quem é segundo? Pronto, agora vamos resolver. O que é 1,4 ao quadrado? É ele vezes ele mesmo. Vamos multiplicar aqui, multiplicação, viu? 16, aí 1, 4 vezes 1, 4, 1, 5. 4, 1, 6. Pronto, quantas casas depois da vírgula? 2. 1,96. Menos a ao quadrado. Lembra que aqui é só multiplicar os expoentes, quando não tem é 1. Ó, repete a base. A, 1 vezes 2, 2. Repete o B, 1 vezes 2, 2. Repete o C, 1 vezes 2, 2. Vamos lá para a letra H. Ó, quadrado e aqui soma. Então já identifiquei que é o quadrado da soma. Como é que começa o quadrado da soma? Quadrado primeiro. Se é soma, os dois sinais são positivos. Mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Vamos identificar quem é primeiro? Primeiro. Quem é segundo? Segundo. Vamos lá, substituir. Começa com o quadrado primeiro, termina com o quadrado do segundo. Quem é o termo do meio? O primeiro pelo segundo. Agora vamos resolver. Vamos lá. Propriedade da potência. Repete a base, multiplica o expoente, mas tem parte numérica para multiplicar? Não. Então é 2 vezes A ao cubo, 2A ao cubo, vezes B ao cubo, 2A ao cubo, B ao cubo. Mais, de novo, propriedade da potência. Repete a base, multiplica o expoente. Então aqui está a resposta da letra H. Vamos lá, dando continuidade. Letra I, ó, quadrado da soma. Então nós vamos aplicar a regra. Qual é a regra do quadrado da soma? Começa como? Com o quadrado do primeiro. Se é da soma, os dois sinais é positivo, né? 2 vezes o primeiro pelo segundo. E a gente termina com o quadrado do segundo. Agora vamos identificar quem é primeiro e quem é segundo. Primeiro, segundo. Primeiro, x à quarta. Eu termino com o quadrado do segundo. 5y ao cubo. Termo do meio, o primeiro pelo segundo. Repete a base. 4 vezes 2, 8. Mas não tem parte numérica, então, ó, 2 vezes x à quarta. Tem, aliás, tem, ó. 2 vezes 5, 10. X à quarta, y ao cubo, né? X à quarta. Vamos lá, mais 5 ao quadrado é 25. Propriedade da potência. Repete a base, ó. Multiplica o expoente. Não é quadrado da soma porque os dois não é positivo, nem da diferença porque os dois não é negativo. Então, ele só se encaixa onde? No produto da soma pela diferença. Aí você está vendo diferença pela soma, eu já disse. Isso aqui é propriedade da multiplicação. A ordem dos fatores não altera o produto. Primeiro positivo, depois negativo. Eu posso fazer isso, senhores. Ó. Boto primeiro positivo, que a ordem dos fatores não altera o produto. Qual é a regra do quadrado da... Qual é a regra do produto da soma pela diferença? Começa com o quadrado primeiro, menos o quadrado do segundo. Vamos lá identificar quem é primeiro. Primeiro, segundo. Vamos lá organizar. Substituir, ó. Começa com o quadrado primeiro.
termino com o quadrado do segundo. Bora resolver agora, ó. Propriedade da potência. Quando não tem expoente, quem é 1, ó. Repete a base. 1 vezes 2, 2. Repete a base. 1 vezes 2, 2. Menos. O meio elevado ao quadrado. 1 ao quadrado é 1. 2 ao quadrado é 4. Repete a base. Multiplica o expoente. Pronto. Bora lá, senhores. A segunda, que é porque eu já adiantei, né? Mas olha o que ele diz. Qual é o polinômio? Polinômio, senhores, é quando eu pego o produto notável, uma multiplicação, e resolvo. Aquilo lá que o resultado da multiplicação lá, da resolução do produto notável é chamado de polinômio, viu? Então, ó, qual é o polinômio que obtemos quando multiplicamos aqui, ó? Quando multiplicamos aí, ó, multiplicando esse por esse. Então, eu já fiz só organizar aqui, viu? Já coloquei. Aí eu observo, isso aqui se encaixa em qual dos três produtos notáveis? É no quadrado da soma, no quadrado da diferença, ou produto da soma pela diferença? Então, ó, dois sinais diferentes, então é produto da soma pela diferença. Lembra que a ordem dos fatores não altera o produto, então mais e menos. Vamos lá, organizar. Qual é a regra para resolver isso? Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Pronto, bora identificar quem é o primeiro termo. Quem é o segundo termo? Vamos lá, o primeiro, 3x ao quadrado. Quem é o segundo? 2c. Agora vamos resolver. 3 ao quadrado é 9. Ah, professor, por que eu não multiplico 3 vezes 2? Porque isso aqui é uma potência, senhores, ó. Isso aqui é uma parte numérica, ó. 3 ao quadrado é 9. Viu? A gente só multiplica quando é expoente. Tipo aqui, ó, repete a base. Ó, aqui sim. A gente só multiplica os expoentes, senhores, quando nós estamos falando em potência. Em base da potência. 2 vezes 2, 4. Menos 2 ao quadrado, 4. Quem é o expoente aqui? 1. Repete a base. 1 vezes 2, 2. Então, está aí a resposta da letra A. Letra B também é um produto da soma pela diferença. Qual é a regra? Começa com o quadrado primeiro, menos o quadrado do segundo. Vamos identificar quem é primeiro? Esse aqui é o primeiro e esse aqui é o segundo. Primeiro termo, segundo termo. É a mesma coisa, ó. Primeiro termo, segundo termo. Viu? Coloca o primeiro e coloca o segundo. Vamos lá. Propriedade da potência. A, 2 vezes 2, 4. Repete a base. 2 vezes 2, 4. Pronto. Ó, a gente tem uma parte numérica. Quem é a nossa parte numérica? 2,5. Então, eu não vou multiplicar isso aqui vezes 2. É ele ao quadrado. Que é 2,5 ao quadrado. Ele vezes ele mesmo. Vamos lá. 25 vai 2. 10 com 2, 12. 10 vai 1. 2 vezes 2, 4 com 1, 5. 5, 2, 6. Quantas casas depois da vírgula? 2. Que é o resultado de 2,5 ao quadrado. 6,25. Agora aqui sim, ó. Repete a base. Multiplica os expoentes. 1 vezes 2, 2. Pronto. Então aqui está a resposta da nossa letra B. Na terceira questão, ele diz o seguinte. É uma questão da universidade, né? Ele diz que o polinômio, que é esse polinômio aqui, ele é equivalente. É equivalente por quê? Porque ele saiu de um desses três aqui, ó. De uma dessas resoluções aqui. Aí eu vou descobrir qual é. Então aqui tem um macete. Ó, quadrado da soma aqui, ó. Tá vendo? Ó, quadrado da soma. Lembra que o quadrado da soma, o resultado dele, ele é 3 termos, ó. Começa com o primeiro, termina com o segundo e a gente tem um termo do meio. Então ele é chamado de trinômio. Ele tem 3 termos. O da diferença também é um trinômio. Tem 3 termos. Aqui eu tenho quantos termos? Eu só tenho 2 termos. Qual é dos produtos notáveis que só tem 2 termos? Produto da soma pela diferença. Onde é que a gente encontra o produto da soma pela diferença? Na letra A aí, ó. Produto da soma pela diferença. Ah, mas você poderia pensar que era isso. Resolve para você ver. 3 vezes 3, 9. X vezes x, x ao quadrado. Menos 3 vezes 5, 75. X. Essa resposta aqui, não. Então, ó, observa como é esse. Como é que a gente resolve um produto da soma pela diferença? Quadrado primeiro, menos o quadrado do... Quem é primeiro? 3x. Quem é segundo? 5. 3 ao quadrado, 9. X ao quadrado, menos 5 ao quadrado, 25.
Então, qual é a nossa resposta? Letra A. De novo aqui, é muito parecida com a quarta. Observe que o trinômio, ele diz o que? A expressão tal, que isso aqui é o polinômio, é equivalente a qual letra? Observe, ele tem quantos termos? Só tem 2 termos. Qual é dos produtos notáveis só tem 2 termos? Produto da soma pela diferença. Então, ele não pode ser o quadrado da diferença, porque tem 3 termos. É que só tem 2. Não pode ser o quadrado da soma, porque tem 3 termos. Então, ele é apenas quem? O produto da soma pela diferença. Aí você não consegue ver o produto da soma da diferença. Você está vendo a diferença pela soma. Lembra que a ordem dos fatores não altera o produto. Então, a resposta aqui é a letra D. Não precisa nem eu resolver. Entendeu? Então, a resposta aqui seria a letra D. Porque só o produto da soma pela diferença gera o quadrado primeiro menos o quadrado segundo. Aí, ó, vamos resolver. Quadrado primeiro menos o quadrado do segundo. Que é o primeiro? Que é o segundo? Vamos lá. Primeiro, x. Quem é o segundo? A. X ao quadrado, x ao quadrado. Ao quadrado, ao quadrado. Observe que é a resposta correta.